Esse é o contexto em que nós vamos trabalhar e o tema. Então vamos lá. Bom, primeiramente a gente tem que pensar e entender o que é a finalização de pratos e para que serve. A finalização de prato, ela é o ato de dispor os alimentos dentro de um recipiente de uma forma pensada e organizada. Ok, Ingrid, mas para que eu vou fazer isso com os alimentos? O objetivo disso é tornar a refeição mais atraente, dando uma sensação mais agradável de harmonia e ressaltando determinados alimentos. Algumas pessoas dizem que que a finalização de pratos é uma expressão de sentimento, de engenharia, de conhecimento teórico, de matemática, enfim, você vai ouvir de diversos cozinheiros diversos conceitos diferentes de como ele vê essa finalização, porque realmente é algo muito pessoal, mas que cabe sim dentro de todos esses conceitos. A finalização de prato, além de importante nesse sentido, ela também traz duas experiências, né, duas sensações em que nós cozinheiros precisamos, que é uma padronização ou uma individualidade. Uma padronização, no caso de você trabalhar em algum estabelecimento que serve alimentos, e uma identidade, caso você queira a sua assinatura como chefe, como cozinheiro, ali naquele prato. Aqui embaixo, nós temos dois elementos iguais, que é um petit gâteau, trabalhado de finalizações diferentes. Dá para sentir, né? O quanto é gritante a diferença quando a gente trabalha esse empratamento e essa finalização em determinado item. Bom, o que a gente espera dentro da finalização do prato é uma harmonia entre os elementos que vão ali dentro. E além disso, a gente quer que o cliente perceba ali, com aquele alimento que a gente está servindo, o cuidado que a gente teve durante todo o processo. A finalização, ela não serve só para compor um prato bonito. Ela também serve para mostrar o quanto o cozinheiro foi cuidadoso durante todas as fases do preparo. Imagina você fica cozinhando 5 horas e aí na hora de servir aquele prato, só coloca aquela comida num recipiente qualquer. Qual é a primeira impressão que quem receber essa comida vai ter? De que está mal feita. Então, a finalização de pratos, além de todos os outros itens que nós citamos, ela também é parte do cuidado e da forma com que nós queremos que as pessoas vejam a comida que a gente fez. Bom, um ponto alto da finalização do prato é a decoração. A decoração, ela deve ser tanto funcional quanto estética. Então, para fazer um empratamento de forma correta, o cozinheiro ele precisa estimular a maior quantidade de sentidos possíveis em quem vai receber esse prato, porque estimulando os sentidos, a alimentação vai deixar de ser algo necessário e se tornar um prazer para quem está recebendo. A escolha da decoração na finalização, ela deve seguir alguns preceitos que são baseados geralmente em um tema, em uma proposta, na funcionalidade ou na praticidade. Então, a partir do tema que você escolhe, você vai conseguir montar uma decoração harmônica. Por exemplo, eu quero fazer uma comida caipira. Daí eu faço um feijão tropeiro e vejo que a minha apresentação foi em uma louça muito sofisticada. A sua decoração está saindo de rumo. Então você tem que pensar a sua finalização dentro de um preceito pré-estabelecido para que você consiga entregar a proposta lá do início em que você pensou na hora de finalizar e decorar, ok?
Alguns elementos são muito importantes na hora da decoração. Quando eu digo muito mesmo. Cada um desses elementos que eu vou apresentar agora tem um peso muito grande dentro das suas características. Vamos falar um pouco mais sobre eles. Primeiramente, a gente tem que pensar muito bem o ingrediente que a gente vai usar, né? Escolher esse ingrediente, pensar em como nós vamos trabalhar esse ingrediente. Depois nós temos as cores. As cores são fundamentais dentro de um prato, porque elas são o momento de entrada. Então, pensar bem sobre as cores é muito importante. As texturas são extremamente relevantes, pois elas causam mais de uma sensação quando a gente come. Então, devemos levar em muita consideração as texturas. O conhecimento também de quem está preparando é muito importante. Pensar nas temperaturas em que esses alimentos vão ser servidos, independente se são quentes, frios ou temperatura ambiente. As formas que nós temos, tanto nas louças quanto nos alimentos. A disposição em que nós vamos colocar esses alimentos ou esses elementos dentro do prato, as práticas e técnicas que nós podemos usar para construir essa finalização. Utensílios são muito importantes, às vezes um utensílio faz toda a diferença no momento da finalização. O valor em que esse prato e essa finalização vai custar, seja ele para um jantar em família ou seja ele para um grande restaurante, isso deve ser levado em conta. A porção em que vai ser servida é muito relevante. O foco, qual alimento nós vamos querer focar? Para onde nós vamos querer que o cliente ou a pessoa que vai comer esse prato olhe? O volume em que esse alimento vai ter no prato, os detalhes, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. O planejamento, esse é o primeiro de todos e um dos mais importantes, porque sem ele você não consegue chegar lá no fim, você acaba se perdendo ali no processo. As tendências, porque nós sabemos que gastronomia hoje é um negócio e é um negócio grande, então antes de fazer ou de pensar uma finalização, temos que pensar nas tendências, a estética, que é como eu quero que esse prato se pareça e como eu quero que a pessoa do outro lado receba esse prato, o equilíbrio entre todo o conjunto, a inspiração, né? Essa é muito pessoal, mas conta muitos pontos, e o fluxo que eu vou ter ali dentro daquele prato. Então, sempre pensar em todos esses elementos, se possíveis, se não na maior quantidade possível, antes de fazer uma finalização de prato. Eu vou falar um pouquinho mais sobre alguns elementos, porque eles merecem um destaque um pouquinho maior. Primeiramente, eu vou falar sobre as cores. As cores dentro do prato, elas são de grande relevância, porque elas causam uma primeira sensação. Antes mesmo de sentir o cheiro ou antes mesmo de comer, nós vemos, nós já nos empolgamos ou desempolgamos, dependendo do que nós vemos. Então, sempre usar cores que façam um acompanhamento análogo ou contrário, mas de forma equilibrada. Aqui nós temos, por exemplo, um prato que são cores análogas, mas que está muito bagunçado, ali você não sabe o que é o frango, o que é a batata, você já olha assim, já dá uma preguiça, já dá uma desanimada, pensa assim, será que essa comida está boa mesmo? E embaixo nós temos um prato completamente contrário, que não tem tantos ingredientes, mas que tem umas cores bem destacadas, bem fortes, bem diferentes, em que você olha e se empolga e quer provar cada um desses elementos. Então, essa harmonia ou frustração pode ser causada sim pelas cores e elas devem ser muito bem pensadas dentro do prato. Como eu estava falando antes, esse é o esquema de cores, né? Geralmente, quando a finalização do prato é voltada por esse esquema de cores,
é preciso pensar nessas cores complementares, que geralmente são opostas e causa uma harmonia por contraste, ou pensar nas cores análogas, que geralmente são contínuas ou complementares e causam uma harmonia pelo fato de criar um efeito degradê, então traz uma calma e uma quietude ao prato. Aqui nós temos esses 2 exemplos. Na primeira figura, nós temos uma finalização com elementos análogos, onde ainda assim você consegue distinguir cada elemento e entender cada um. E do lado oposto, nós temos o oposto, né? Que é realmente alimentos com cores diferentes que causam harmonia pelo contraste. Um outro ponto que vale a pena discutir um pouquinho mais é a questão da textura. A textura, ela é um ponto crítico dentro da apresentação, porque ela pode ser conseguida através de um mesmo alimento ou de diferentes alimentos. E ela causa sensações muito grandes para quem está consumindo. E isso é crítico dentro de um prato. Ou ele pode dar um up no seu prato, ou pode derrubar o seu prato lá embaixo. Então, a forma com que o alimento é sentido, ela faz parte do campo sensorial e, além disso, ela influencia bastante no manuseio do alimento. Por exemplo, um alimento só, uma batata, quantas texturas a gente consegue ter ali? Então, pensar em como esse alimento vai ser feito e qual a sensação ele vai causar é muito importante e sempre deve ser levado em consideração. Hoje, nós temos diferentes tipos de alimentos que causam diferentes tipos de sensações, como, por exemplo, refrescante, crocante, cremoso, picante, enfim. Devemos pensar em como distribuir essas sensações dentro do prato para que tenhamos algo satisfatório, né, e diferenciado, causando sensações diferentes ao comer cada elemento. Outro modo, né, de se criar um empratamento, de se pensar um empratamento e uma finalização, é o ponto focal. O que é o ponto focal? O ponto focal, ele é quando nós temos a intenção de destacar um ou mais elemento dentro do prato. Exemplo, essa primeira imagem, nós temos 2 elementos que estão em foco. A gente olha para o prato e automaticamente a gente quer ver os 2. Como a gente consegue esse tipo de finalização? Através da regra dos terços. A regra dos terços, ela divide o prato em 9 quadrantes, onde cria-se pontos de interseção que se tornam pontos focais, causando uma harmonia e um equilíbrio, né, dentro do prato, podendo assim criar uma imagem que a gente deseja passar ali naquele alimento. Dentro da finalização pelo ponto focal, é importante que a gente sempre pense em alguns elementos básicos, que é o equilíbrio, a unidade, o ponto focal em si e o fluxo. A gente tem que sempre pensar nesses elementos para que nós tenhamos um equilíbrio. Aqui nós temos 2 exemplos, né, do ponto focal já traçado com as linhas imaginárias e dos pontos que a gente consegue por simetria ou por centralidade. Quando a gente fala de ponto focal por simetria, a gente tem que pensar que a gente vai ter mais de um ponto focal. Então, a gente tem algumas técnicas para trabalhar esses alimentos. Primeiro temos esse, né, conforme foi visto na imagem anterior, de 2 elementos com o mesmo ponto focal dentro do prato. E em segundo também temos esse sistema de balanço, que a gente pode usar alimentos do mesmo tamanho ou de tamanhos diferenciados, causando assim uma sensação de primeira, segunda ou impressão momentânea, instantânea igual.
Então, a gente sempre tem que pensar em qual elemento queremos destacar e, assim, criar um sistema de balanço para mostrar esses elementos dentro do prato de uma forma ordenada. Quando a gente não segue esses padrões de ponto focal e apenas coloca o alimento em um recipiente, a gente pode criar uma sensação de desequilíbrio no prato ou de rotação. Rotação é quando a gente pega o prato e tem que girar para alcançar determinado ali dentro, quebrando completamente o fluxo. Então, eu coloquei essas duas imagens para que a gente possa sentir como é estranho esse desequilíbrio visual quando a gente ignora, né, essa questão de ponto focal. Uma outra forma de se pensar na finalização é a forma de fluxo. A forma de fluxo ela é proposta pela ideia de movimento, de como o cliente vai consumir ou de como quem preparou quer que esse alimento seja consumido seguindo uma ordem. A partir daí, a montagem é feita, respeitando algumas linhas, né, de ideias, assim como está disponível na imagem, e isso vai assegurar, de certa forma, uma progressão constante e um padrão, né, no momento de apresentar e de se comer esses alimentos que foram colocados. Bom, dentro da finalização de pratos, alguns itens são muito importantes e podem se tornar, assim, peças coringas que vão deixar o seu prato muito mais bonito, muito mais agradável, muito mais harmônico, muito mais moderno, ou dentro da proposta que você escolheu. Alguns desses ingredientes diferenciados são ingredientes moldados, às vezes uma forma que você corta o ingrediente, ele já consegue ficar diferente. Pode ser flores, guarnições, espumas, cremes, blends, tuíles, reduções, molhos, um sifão que você tenha consegue fazer uma diferenciação muito grande, um mixer, uma quenelle que você usa, um coulis, nitrogênio, ervas frescas, azeite, esferificação, açúcares e caldas. Então, hoje em dia, tem muitas coisas que você pode usar para que você consiga um elemento diferente dentro de um prato e que pode fazer toda a diferença ali dentro. Aqui temos algumas imagens, ó, do uso do nitrogênio para gelar ou congelar alimentos rapidamente, tuile, que é sempre uma carta na manga, e a esferificação, que faz parte da gastronomia molecular, que está muito em alta hoje, dá um sabor e um aspecto completamente diferente. Então, se atentar a buscar um elemento adicional desse no momento de finalização é muito importante e muito válido. Um outro ponto que é relevante a gente comentar é que muitos chefes hoje em dia, muitos cozinheiros, eles estão fazendo os empratamentos e as finalizações através de um esboço. Primeiro se cria a ideia, depois se desenha, criando uma ordem, né, de colocação desses elementos, para que o fim não seja muito diferente do que o planejado. Então, planejar antes o seu empratamento, pensar nos elementos que você vai colocar ali e desenhar para que não saia, completamente errado ou você acabe tendo perdas de alimentos na hora da montagem, é importantíssimo. Então, no momento ali do planejamento, faça um esboço, pense na sua apresentação, pense nos elementos que você tem, para que você consiga fazer a sua finalização do jeitinho que foi imaginado. Outro ponto que é interessante são os elementos adicionais. Os elementos adicionais é tudo que compõe o prato, né? E que às vezes não é comestível, não está dentro do prato, mas ele faz parte ali da composição. Hoje em dia, esses elementos adicionais mais gritantes são a louça. Existem vários tipos de louça que você pode estar colocando para acompanhar a sua finalização, para criar uma continuidade de tema e de harmonia. E por fim,
a gente tem que ficar atento a algumas dicas, que é sempre colocar apenas elementos comestíveis nos pratos, sempre se atentar à limpeza do prato antes da finalização. Se possível, uma dica bacana é servir o recipiente sempre na temperatura dos alimentos, tomar bastante cuidado com as quantidades, hein? Fique atento para não ir nem comida de mais e nem de menos, e sempre se lembrar que uma apresentação é muito importante, uma finalização é muito importante, mas que nem sempre é o suficiente. Tudo bem? Essas são as referências bibliográficas. Muito obrigada pela atenção e até uma próxima oportunidade.